galera do 8º ano, beleza? Vamos voltar aqui então, já como nós vimos na semana passada, nós vimos a utilização dos recursos naturais do continente americano, mais especificamente da América do Norte e da América Central. Vamos retomar aqui então e vamos ver a respeito da América do Sul agora, que a América do Sul é a que mais nos interessa neste exato momento, tá? A extração de recursos na América do Sul se tem registro desde o período colonial. O nosso período colonial inicia-se aqui no Brasil, lá na colônia, até então portuguesa, do ano de 1500, com a extração das riquezas naturais, especificamente da madeira do pau-brasil. Depois nós viemos seguindo outros ciclos. Nós temos o ciclo da madeira, o ciclo da cana, juntamente com a pecuária. Eu tenho a mineração, eu tenho o café e eu tenho, por último, a indústria, que nós já deixamos um pouco de lado. Mas tudo isso, esses ciclos que eu falei para vocês, eles representam o quê? A extração de recursos naturais na América do Sul. Por isso que tem esse registro desde o período colonial. Países como Bolívia, Chile e Equador, eles correspondem grande parte de seu PIB em relação à mineração. Ou seja, eu preciso entender que países, o Brasil está junto aí no meio, mas o PIB não é tão alto, mas em relação a Bolívia, Chile e Equador, esses países eles sobrevivem, em sua maioria, com a extração de recursos naturais, como ferro, como cobre, como alumínio, como zinco, como inúmeros elementos naturais. E esses países, quando eles fazem a extração desses recursos, o que acontece? Eles vendem, eles exportam. Ao exportar matéria-prima, ela é sempre mais barata em relação ao quê? Ela é mais barata em relação ao produto final. Então esses países precisam vender muito para ganhar pouco. E eles compram pouco e pagam muito pelo produto final. Tá? Então, um país que produz muita matéria-prima geralmente não é um país desenvolvido. Os Estados Unidos não é um país que produz muita matéria-prima, ele produz a tecnologia. Se ele produz a tecnologia, significa que ele compra muita matéria-prima. A maior reserva de cobre no mundo fica no Chile. Ou seja, o elemento natural cobre, que é aquele que nós utilizamos, sabe o fio, quando você vai desencapar um fio, que é aquela cor cobre meio amarelada, é um amarelo escuro, meio pro laranja e tudo mais? Aquilo é cobre. A maior reserva de cobre do mundo, então, fica aqui no Chile, um país aqui na América do Sul. Na Venezuela, fica a maior reserva de petróleo no mundo. Aproximadamente 3 trilhões de barris de petróleo. Façam a conta lá depois quanto que vale um barril de petróleo e multiplicam vezes 3 trilhões, tá? Para vocês verem o tanto de reservas de petróleo que a Venezuela tem. Por isso hoje, pessoal, a Venezuela ela é tão vista e tão falada no mundo. A Venezuela ela não quer vender esse petróleo para os Estados Unidos. A Venezuela quer ter por conta própria e negociar com quem quiser esse petróleo. Por isso, a Venezuela se tornou uma pedra no sapato dos Estados Unidos. Brasil e Argentina, nossa vizinha, los hermanos argentinos, senhores, com Lionel Messi, quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? Lanço a enquete aí para vocês. Brasil e Argentina extraem grandes quantidades de ferro, manganês, alumínio, além de gás natural, chumbo, zinco e estanho. Meu Deus do céu, para que isso? Aonde que sai tudo isso? Para que nós utilizamos? Por exemplo, gás natural para o aquecimento. Tá? Nós utilizamos para o aquecimento. Ferro. Sabe o ferro de passar roupa? Que a gente utiliza lá para passar, aquele que esquenta e tudo mais? Aquela parte embaixo é feito de ferro. A mesa de vocês que tem um pedaço de ferro, de alumínio, a janela, tudo aquilo é extraído no Brasil e na Argentina. No Brasil, a grande quantidade de ferro, manganês, desses elementos, fica principalmente na região das Minas Gerais, no estado das Minas Gerais. Alguém já se perguntou
por que nós chamamos Minas Gerais com esse nome? Pessoal, porque lá na época do ciclo da mineração, ainda que o Brasil era colônia, nós tínhamos uma grande quantidade de pedras preciosas naquela região. Então era a região das minas. Muitas minas de extração de ouro, de pedras preciosas. Aí, Minas Gerais, ou seja, Gerais de vários tipos de minas. Em geral, tem de tudo um pouco. Minas, grande quantidade. Então ele vem dos estados das Minas Gerais. O Brasil, pessoal, se destaca na produção de celulose, falando ainda de recursos naturais. O que é a celulose mesmo? É o papel. Aquele que vocês estão fazendo, as anotações de vocês aí, é a nossa celulose. Pessoal, como que eles fazem a produção de celulose no Brasil hoje? Uma vez, eles retiravam a madeira da natureza mesmo, cortavam, né, mandavam para extração, fabricavam o papel e depois eles não plantavam. Hoje, as empresas que produzem recursos, papel, o que elas preferem? Elas preferem comprar madeira de reflorestamento, o que nós chamamos de silvicultura. Ou seja, eu tenho lá uma determinada área que eu só planto pinos, planto eucalipto, somente para vender a madeira. É como se eu plantasse soja, milho ou trigo. A mesma coisa. Tá? Então eu faço esse plantio, deixo lá esse plantio para quê? Para depois eu fazer a utilização. Eu vendo essa árvore e, por consequência, eu produzo o papel. Chile e Peru retiram grandes quantidades de pescado. Aqui uma outra informação bem legal para nós, pessoal. Chile e Peru, nós temos águas frias, né? Quando essas águas elas esquentam um pouco, eles aproveitam, que é o fenômeno chamado do El Niño, né? Laninha, El Niño, que as águas do Oceano Pacífico passam por transformações de temperatura, eles conseguem fazer a pesca, eles conseguem retirar grandes quantidades de pescados. Então o Chile e o Peru ainda sobrevivem muito da pesca no oceano. O salmão que nós comemos aí na época da Sexta-feira Santa, que nós vamos ao mercado e vemos no freezer lá um pedaço de um peixe laranja, salmão na verdade, né, vem dessa região. Nós não podemos esquecer também que a água é um recurso natural, tá? A maioria da água do mundo, ela não é própria para o consumo. De 100% da água, somente 0,016 é para consumo próprio. A água, além de tudo, ela não é um bem distribuído. Tem regiões que sobram água, como é o caso do Brasil, e tem regiões que faltam água, como é o caso do Chile, tá bom? Nos climas desérticos e semiáridos, a deficiência em falta de água é maior, a disponibilidade de água em sistemas de aquíferos que são boas para consumo. Ou seja, o que é aquífero? É o acúmulo de água que fica em uma rocha porosa lá no subsolo. Nós estamos bem em cima de um aquífero chamado o aquífero Guarani. E por último, os impactos ambientais causados no continente americano. Os impactos ambientais são causados de acordo com o desenfreamento da população em utilização e extração desses recursos naturais. Por exemplo, a questão do Haiti com terremoto, onde é um impacto ambiental, um impacto socioambiental muito grande, onde as pessoas não tem como fazer reconstrução, pois é um país pobre. Nós temos também o caso do desmatamento na Amazônia, que esse desmatamento ele é causado principalmente para a produção agrícola e pecuária. Eu tenho também a utilização do derrame de óleo no oceano, é um exemplo do caso do Nordeste que aconteceu aí recentemente. Eu também tenho a construção de bacias petrolíferas em regiões mais frias, como a questão do Ártico, lá na região do Canadá, na região do Alasca. E isso se torna um problema, porque a transformação do espaço é grande e o derramamento pode poluir todas essas águas. Pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês hoje é isso. Um abraço e boa semana.